Estou aqui, sentada na varanda do meu quarto presidencial, olhando para o oceano cristalino das Bahamas, e ainda não consigo acreditar no que aconteceu nas últimas 72 horas. Minha família, a mesma família que me deixou de fora da viagem dos sonhos deles, alegando que eu não me encaixaria, acabou de me ver descendo do elevador privativo deste resort de luxo. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. A expressão no rosto da minha mãe quando me viu? Impagável. Meu pai quase engasgou com o drink dele. E minha irmã? Bem, vamos dizer que ela finalmente entendeu o que significa subestimar alguém. Mas, para vocês entenderem como chegamos até aqui, preciso voltar 3 meses atrás, quando tudo começou. Meu nome é Madison Collins, tenho 28 anos e durante toda a minha vida fui considerada a estranha da família. Não porque eu fosse problemática ou rebelde, mas porque simplesmente penso diferente. Enquanto minha família vive obcecada com status social, aparências e o que os outros vão pensar, eu sempre fui mais focada em construir algo real, algo meu. Minha família mora em um bairro de classe média alta em Austin, Texas. Não somos ricos, mas meus pais, Robert e Patricia Collins, sempre fizeram questão de manter as aparências. Casa bem decorada, carros financiados, mais vistosos, roupas de marca compradas em promoção, aquela vida típica de quem quer parecer ter mais do que realmente tem. Minha irmã mais nova, Ashley, de 25 anos, é a filha dourada, loira, sociável, formada em marketing corporativo e trabalha numa empresa de eventos corporativos, e é exatamente o tipo de pessoa que meus pais sempre sonharam ter como filha. Ela posta fotos perfeitas no Instagram, namora um cara que trabalha no banco do pai dele e está sempre alinhada com os valores da família. Eu, por outro lado, sempre fui diferente mesmo. Desde pequena, enquanto Ashley brincava de boneca e sonhava em ser princesa, eu estava desmontando eletrônicos velhos para entender como funcionavam. Na adolescência, quando ela se preocupava com popularidade e festas, eu passava horas aprendendo programação e design gráfico online. Na faculdade, escolhi ciência da computação enquanto meus pais torciam o nariz, dizendo que não era coisa de moça. Ashley fez administração numa universidade particular cara que meus pais pagaram com orgulho. Eu consegui uma bolsa integral numa universidade pública para estudar tecnologia. Durante anos, suportei comentários sutis, mas constantes, sobre minhas escolhas. Madison, quando você vai arrumar um namorado decente? Por que você não se veste melhor? Olha como a Ashley está elegante. Você não acha que está perdendo tempo com esses computadores? O pior era durante as reuniões familiares. Meus pais sempre apresentavam Ashley como nossa filha que trabalha com marketing corporativo, enquanto eu era apenas Madison, que mexe com computadores, como se minha profissão fosse um hobby estranho. 3 meses atrás, durante um jantar de domingo na casa dos meus pais, Ashley chegou com uma novidade que mudaria tudo. Ela estava animadíssima, praticamente saltitando enquanto contava que havia ganhado uma viagem para as Bahamas através da empresa onde trabalha. É uma viagem de incentivo, ela disse, mostrando fotos do resort no celular. 5 dias no Atlantis Resort, tudo pago, e o melhor, posso levar 3 acompanhantes. Minha mãe quase desmaiou de emoção. O Atlantis Resort era daqueles lugares que ela sempre sonhou conhecer, mas que estava completamente fora do orçamento familiar. 5 estrelas, suítes de luxo, aquários gigantes, parques aquáticos, era o tipo de experiência que custava facilmente uns $10.000 por pessoa. Vou levar vocês 2, óbvio, Ashley disse, apontando para os nossos pais. E estava pensando, talvez o Derek. Derek era o namorado dela, aquele do banco. Fiquei ali, sentada à mesa, esperando que alguém mencionasse meu nome. Afinal, éramos uma família de 4 pessoas. Ashley podia levar 3 acompanhantes. A matemática era simples. Mas os minutos passaram e a conversa continuou como se eu fosse invisível. Eles discutiam datas, falavam de que roupas levar. Minha mãe já estava pesquisando atividades no resort. Eu estava literalmente sentada na mesa com eles e ninguém sequer considerou me incluir.
Finalmente, juntei coragem para falar. E eu? Perguntei, tentando manter a voz casual. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ashley me olhou como se eu tivesse feito uma pergunta completamente absurda. Madison, ela começou, com aquele tom condescendente que ela sempre usava comigo. Você sabe que esse tipo de coisa não é muito sua praia. Como assim não é minha praia? Perguntei, sentindo sangue subir para o rosto. Minha mãe interveio, com aquele jeito dela de tentar suavizar as coisas. Filha, é que, bem, vocês sabem como a Madison é. Ela não gosta muito de socializar. E lá no resort tem muita gente, muitas atividades em grupo. Eu gosto de viajar, respondi, tentando não soar defensiva. Meu pai deu aquela risadinha seca dele. Madison, vamos ser honestos. Você ia ficar o tempo todo no quarto com o laptop, reclamando do Wi-Fi. Não faz sentido desperdiçar uma oportunidade dessas. Desperdiçar? A palavra saiu da minha boca carregada de incredulidade. Ashley suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Look, Maddie, é que... Como eu posso explicar? Você é meio... antissocial, e essa viagem vai ter muita gente da minha empresa, eventos de networking, jantares formais, não é realmente seu ambiente. Dizendo quando você decide qual é o meu ambiente? Não estou decidindo nada, ela bateu. Estou sendo realista. Você mesma sempre fala que odeia esse tipo de coisa. Lembra da festa de formatura da prima Jennifer? Você passou a noite inteira reclamando e saiu mais cedo. Era verdade que eu não tinha me divertido na festa da Jennifer, mas aquilo foi há 2 anos atrás e eu estava passando por um período difícil no trabalho. Além do mais, continuou Ashley, o Derek já confirmou que pode ir, e ele vai ser útil para fazer networking com o pessoal da empresa. Ele entende sobre negócios, sabe conversar. A implicação era clara. Eu não sabia conversar, não era útil, não agregaria valor à viagem deles. Minha mãe tentou mais uma vez suavizar. Filha, é que vocês são muito diferentes. A Ashley precisa dessa experiência para a carreira dela. E você, bem, você tem suas próprias coisas. Que coisas? Perguntei. Seus projetos de computador, ela disse vagamente, como se nem soubesse exatamente o que eu faço. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Não era só sobre a viagem, era sobre anos e anos sendo tratada como a estranha da família, como se minhas escolhas de vida fossem menos válidas, como se eu fosse menos importante. Entendi, disse, levantando da mesa. Tenham uma boa viagem. Madison, não precisa fazer drama, Ashley disse, revirando os olhos. Não estou fazendo drama, estou apenas entendendo o meu lugar nesta família. Saí da casa dos meus pais naquela noite com uma clareza dolorosa sobre como eles realmente me viam. Para eles, eu era a filha problemática, a que não se encaixava, a que era melhor deixar de lado quando surgiam oportunidades realmente boas. Nos dias seguintes, a conversa da família girava inteiramente em torno da viagem. Ashley postava stories no Instagram sobre os preparativos, minha mãe comentava sobre que roupa estava comprando, e eu simplesmente fui ignorada, como se minha exclusão fosse a coisa mais natural do mundo. Uma semana depois, Ashley veio até meu apartamento. Ela estava radiante, carregando sacolas de compras. Maddie! Ela disse entrando sem ser convidada. Vim te mostrar as roupas que eu comprei para a viagem. Eu fiquei olhando para ela incrédula. Você veio aqui para esfregar na minha cara? Que isso? Não é nada disso. Ela riu despejando as roupas no meu sofá. É que eu estava tão animada e pensei que você ia querer ver. Ashley, interrompi. Você realmente acha que eu quero ver as roupas que você vai usar na viagem para a qual eu não fui convidada? Ela parou, como se finalmente entendesse como as palavras dela soavam. Ah, espera. Quando você coloca dessa forma... É exatamente assim que eu coloco. Olha, não precisa ficar assim, é só uma viagem. Para você, é só uma viagem. Para mim, é mais uma prova de que vocês não me consideram parte desta família quando realmente importa. Ashley ficou em silêncio por alguns segundos e então suspirou. Madison, você sempre foi dramática. É por isso que às vezes é difícil te incluir em coisas.
E ali estava novamente, a culpa sendo jogada em mim. Eu era dramática, eu era difícil, eu era o problema. Naquela noite depois que Ashley saiu, fiquei pensando sobre minha vida, sobre minha família, sobre tudo. E foi quando tomei uma decisão que mudaria tudo. Se eles achavam que eu era diferente demais para merecer uma viagem em família, talvez fosse hora de mostrar exatamente quão diferente eu realmente era. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito pra gente. Agora, voltando à história. Na segunda-feira seguinte à visita da Ashley, acordei com uma determinação que não sentia em anos. Fui trabalhar na startup de tecnologia, onde sou desenvolvedora sênior, mas minha cabeça estava em outro lugar. Durante o almoço, em vez de comer no escritório como eu sempre faço, saí para caminhar e pensar. Foi caminhando pelas ruas do centro de Austin que tudo começou a se encaixar na minha mente. Minha família sempre me viu como a estranha, a antissocial, a que mexe com computadores. Mas eles nunca se deram ao trabalho de realmente entender o que eu faço, nem o sucesso que venho construindo silenciosamente. Nos últimos 3 anos, desde que me formei, venho trabalhando em um projeto paralelo. Algo que comecei como hobby, mas que evoluiu para muito mais do que isso. Desenvolvi um aplicativo de gestão financeira pessoal com inteligência artificial, algo revolucionário, que analisa padrões de gastos e oferece conselhos de investimento personalizados. O que minha família não sabia é que esse hobby já tinha mais de 50 mil usuários ativos e estava gerando uma receita mensal de 6 dígitos. Eu nunca falei sobre isso porque, bem, pra quê? Sempre que tentava explicar meus projetos, recebia olhares vidrados e comentários do tipo: "Que interessante, filha", ditos no mesmo tom que usariam para elogiar um desenho de criança. Mas naquele dia, caminhando sobre o sol quente do Texas, tive uma epifania. E se o meu aplicativo fosse exatamente a chave que eu precisava para mudar completamente essa narrativa? Voltei para o escritório com energia renovada. Meu chefe, David, Kim, notou imediatamente a mudança no meu comportamento. "Madison, você está diferente hoje. Aconteceu alguma coisa?" David sempre foi mais do que um chefe para mim. Ele foi quem me contratou logo depois da faculdade, reconheceu meu potencial e me deu liberdade para trabalhar em projetos pessoais, desde que não interferissem com as minhas responsabilidades na empresa. "David", disse, virando a tela do computador para ele. "Lembra do meu aplicativo, o Finance IQ? Claro, aquele projeto incrível que você desenvolve nas horas vagas. Por quê?" Mostrei para ele os números mais recentes: receita, usuários ativos, taxa de crescimento, projeções. Vi os olhos dele se arregalarem conforme absorvia as informações. "Madison, esses números são reais?" "Completamente reais. E olha só, abri outra planilha. As projeções para os próximos 6 meses. David se sentou na cadeira ao lado da minha, estudando os dados com a atenção de quem entende do ramo. "Madison, você percebe o que isso significa? Você basicamente criou uma startup unicórnio trabalhando meio parte." "Eu sei, e acho que chegou a hora de levar isso para o próximo nível." Passamos a tarde inteira discutindo possibilidades. David conhecia o mercado, tinha contatos com investidores e estava genuinamente empolgado com o potencial do meu projeto. "Escuta", ele disse eventualmente, "na próxima semana vai ter uma conferência de tecnologia em Miami, Tech Summit 2024. Vão estar lá alguns dos maiores investidores do país, empresários, inovadores. É exatamente o tipo de evento onde você deveria estar apresentando isso." "Miami na próxima semana?" Meu coração acelerou. Era exatamente quando minha família estaria nas Bahamas. Eu sei que é em cima da hora, mas posso conseguir um convite para você. Tenho um amigo que organiza o evento." Foi nesse momento que a ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia audaciosa, quase maluca, mas absolutamente perfeita. "David", disse devagar, "e se eu te dissesse que quero não apenas ir à conferência, mas que quero fazer disso o maior lançamento da minha carreira?" Ele sorriu. "Eu diria que é sobre tempo." Naquela noite, trabalhei até às 3 da manhã. Preparei uma apresentação que deixaria qualquer investidor babando.
Refinei os dados do aplicativo, criei projeções de crescimento que eram ambiciosas, mas realistas. Mas mais importante que isso, comecei a pesquisar hotéis em Nassau, Bahamas. Se minha família ia estar lá, e se eu realmente ia revolucionar minha vida profissional, por que não fazer tudo ao mesmo tempo? No dia seguinte, terça-feira, acordei com uma clareza mental absoluta. Liguei para 3 hotéis de luxo em Nassau antes mesmo de tomar café. O primeiro estava lotado. O segundo, também. O terceiro? Bem, o terceiro mudou minha vida. Atlantis Resort? Boa tarde, aqui é Jennifer speaking. Como posso ajudá-la? Olá, eu gostaria de fazer uma reserva para o final desta semana. Claro, para quantas pessoas e que tipo de acomodação você está procurando? Uma pessoa e eu quero o melhor que vocês têm. Houve uma pausa. Bem, nossa suíte presidencial está disponível. É uma suíte de 1.200 metros quadrados com vista para o oceano, mordomo privativo, elevador exclusivo. Perfeito, eu aceito. Maravilhoso! O valor são $8.500 por noite. Quantas noites seriam? Por um segundo hesitei. $8.500 por noite era mais do que a minha família inteira ganhava em um mês. Mas então lembrei dos números do meu aplicativo, da receita que estava crescendo exponencialmente e de todas as vezes que me fizeram se sentir como se eu não fosse boa o suficiente. 5 noites, respondi sem hesitar. Excelente! Vou precisar de um cartão de crédito para garantir a reserva. Depois de finalizar a reserva do hotel, que custou mais de $42.000, fiz a segunda ligação mais importante da minha vida, para a Tech Summit em Miami. Tech Summit 2024, aqui é Marcos. Olá, eu sou Madison Collins, desenvolvedora do aplicativo Financial IQ. David Kim, da Innovate Tech, me passou seu contato. Ah, sim, David me enviou um e-mail sobre você ontem. Impressionante o que você construiu. Obrigada. Eu gostaria de me inscrever como palestrante no evento. Infelizmente, nossas vagas para palestrantes já estão fechadas há meses, mas posso te incluir na lista de participantes. Marcos, e se eu te dissesse que estou pronta para anunciar uma rodada de investimento de Série A de $10 milhões durante o evento? Mentira, eu não tinha nenhuma rodada de investimento fechada, mas também não era completamente desonesta. Com os números que eu tinha, conseguir 10 milhões seria perfeitamente viável. Silêncio do outro lado da linha. Madison, você tem certeza sobre esses números? Absolutamente, e posso garantir que será uma das apresentações mais impactantes do evento. Bem, tivemos um cancelamento de última hora no painel de sexta-feira. Se você realmente pode entregar o que está prometendo, posso e vou. Ok, você está dentro. Te envio os detalhes por e-mail. Desliguei o telefone com as mãos tremendo, não de nervosismo, mas de pura adrenalina. Em uma manhã, eu tinha reservado a suíte mais cara das Bahamas e garantido um palco no maior evento de tecnologia do Sudeste americano. Mas eu ainda não tinha terminado. A terceira ligação seria a mais audaciosa de todas. Liguei para Harrison & Associates, a maior empresa de relações públicas de Austin. Harrison & Associates, aqui é a Sarah. Olá, Sarah. Eu gostaria de falar com alguém sobre contratar seus serviços para um lançamento de produto de alta visibilidade. Claro, deixa eu me transferir para nossa diretora de novos negócios. 10 minutos depois, estava explicando a minha situação para Amanda Harrison, a própria dona da empresa. Madison, se eu entendi corretamente, você quer que organizemos um evento de lançamento nas Bahamas, no mesmo resort onde a sua família está hospedada, coordenado com sua apresentação na Tech Summit em Miami. Exatamente. E o orçamento? Ilimitado. Quero que seja algo inesquecível. Menina, eu gosto de clientes com ambição. Quando você precisa disso? Esta semana. Esta semana, Madison? Eventos desse porte levam meses para organizar. Amanda, eu sei que é desafiador, mas se vocês conseguirem fazer isso acontecer, será a maior propaganda que a sua empresa já teve. Imagina as manchetes. Jovem desenvolvedora lança startup de 10 milhões nas Bahamas. Do zero ao unicórnio em um resort de luxo. Podia ouvir as engrenagens girando na cabeça dela. Sabe de uma coisa? Aceito o desafio. Mas vai custar caro.
Quanto? Para fazer algo realmente espetacular em uma semana, $150 mil. Era uma quantia astronômica, mais do que eu ganhava em 2 anos no meu emprego. Mas naquele momento, eu estava disposta a investir tudo na maior aposta da minha vida. Fechado. Quando desliguei o telefone, percebi que tinha acabado de comprometer quase toda a receita que meu aplicativo havia gerado nos últimos 6 meses. Se desse errado, eu estaria financeiramente arruinada. Mas se desse certo, bem, se desse certo, minha família nunca mais me veria da mesma forma. Naquela tarde, Amanda me ligou de volta. Madison, conseguimos algo incrível. Sexta-feira, véspera da sua família chegar, vamos fazer um evento de lançamento na cobertura do Atlantis. Convidamos influenciadores de tecnologia, jornalistas especializados, alguns investidores que estarão na região. Vai ser íntimo, mas impactante. E no sábado? Sábado você faz sua apresentação em Miami via videoconferência, direto da sua suíte nas Bahamas. Vamos transmitir ao vivo, criar todo um buzz nas redes sociais. Será como se você estivesse comandando um império tecnológico de um paraíso tropical. Era perfeito. Absolutamente perfeito. Na quarta-feira, 2 dias antes de viajar, recebi uma ligação inesperada. Madison, aqui é a Ashley. Oi, Ashley. Olha, eu estava pensando, talvez a gente tenha sido um pouco dura com você sobre a viagem. Interessante como a culpa funcionava. Ah, é? É, a mãe está se sentindo mal por deixar você de fora. Então conversamos e, bem, se você quiser, pode vir conosco. Como assim? Conseguimos falar com a empresa, explicamos a situação e eles liberaram mais um acompanhante. Você pode vir. Fiquei em silêncio por alguns segundos, saboreando a ironia da situação. É muito gentil da parte de vocês, disse finalmente. Então você vem? Na verdade, Ashley, eu já tenho planos para esse final de semana. Que planos? Planos importantes, mas obrigada pela oferta. Madison, não seja teimosa. É uma viagem incrível, tudo pago. Ashley, interrompi suavemente. Algumas oportunidades chegam apenas uma vez na vida, e quando chegam, você tem que estar pronta para aproveitá-las. Desliguei antes que ela pudesse responder. Na quarta-feira à noite, enquanto fazia as malas, sorri pensando no que estava por vir. Minha família ia viajar pensando que eu estava deixando para trás mais uma vez. Eles não faziam ideia do que estava esperando por eles. Sexta-feira, 6 da manhã, aeroporto de Austin. Enquanto minha família provavelmente ainda estava dormindo, pensando em fazer check-in para o voo das 10 horas, eu já estava na primeira classe do voo das 7 para Nassau. A diferença era que eles iam para um pacote básico de 5 dias e eu estava indo para revolucionar minha vida. Durante o voo, aproveitei cada minuto, laptop aberto, revisando pela 10ª vez a apresentação que faria no evento de lançamento. Amanda Harrison tinha trabalhado milagres em 48 horas. O que ela conseguiu organizar era digno de uma startup do Vale do Silício. Às 11h30 horário local, meu avião pousou em Nassau. Às 12h15, eu estava no lobby do Atlantis Resort, observando a grandiosidade do lugar que até uma semana atrás era apenas um sonho distante para minha família. Miss Calcin? Seja muito bem-vinda ao Atlantis. Tenho o prazer de informá-la que sua suíte presidencial está pronta. Ele me escoltou até um elevador privativo que exigia uma chave especial. Durante a subida ao último andar, Charles explicou os detalhes da suíte. Sala de estar com 200 metros quadrados, quarto principal com vista panorâmica para o oceano, banheiro de mármore com banheira de hidromassagem, sala de jantar para 12 pessoas, escritório completamente equipado e um mordomo pessoal 24 horas. Quando as portas do elevador se abriram diretamente na minha suíte, fiquei literalmente sem palavras. Não era apenas luxuoso, era cinematográfico. As janelas panorâmicas ofereciam uma vista do oceano que parecia uma pintura, e cada detalhe do ambiente gritava a exclusividade. Miss Calcin? Gostaria de apresentá-la ao James, que será seu mordomo pessoal durante a estadia.
James era um britânico de meia-idade, com o tipo de elegância que só vem com décadas de experiência em hospitalidade de luxo. É uma honra atendê-la, Miss Calcin. Entendo que teremos alguns eventos especiais durante a sua estadia. Sim, James. Hoje à noite temos o lançamento na cobertura. Você pode coordenar com a equipe da Harrison & Associates? Certamente. Aliás, Miss Harrison ligou há poucos minutos. Ela estará aqui às 14 horas para os preparativos finais. Eram 1h da tarde quando finalmente me permiti um momento para absorver o que estava acontecendo. Estava sozinha na suíte mais cara do resort, preparando-me para um evento que custaria mais dinheiro do que minha família veria em anos, tudo para provar um ponto que talvez nem precisasse provar. Mas não havia volta. Era agora ou nunca. Amanda chegou pontualmente às 14 horas, acompanhada de uma equipe de 6 pessoas carregando equipamentos, decorações e uma energia contagiante. Madison! Ela disse, me abraçando como se fôssemos amigas de longa data. Menina, você não vai acreditar o que conseguimos organizar. Ela abriu um tablet e começou a mostrar a lista de convidados. 25 pessoas cuidadosamente selecionadas, 3 jornalistas de tecnologia de publicações nacionais, 5 influenciadores especializados em startups, 8 investidores que estavam na região para outros eventos, 4 empreendedores de sucesso que a Amanda conhecia pessoalmente e 5 personalidades locais que dariam credibilidade regional ao evento. E tem mais, ela continuou. Conseguimos que a TechCrunch confirmasse uma matéria sobre o lançamento. Se tudo correr bem hoje à noite, você vai estar na homepage deles amanhã de manhã. Meu coração acelerou. A TechCrunch era o Holy Grail da cobertura de tecnologia. Startups pagavam fortuna só para serem mencionadas lá. Como você conseguiu isso? Bom, pode ser que eu tenha contado uma versãozinha ligeiramente exagerada da sua história. Falei sobre a jovem gênia da computação que desenvolveu um aplicativo revolucionário enquanto trabalhava numa startup em Austin e que agora estava lançando a sua própria empresa de uma suíte presidencial nas Bahamas. Amanda! Relaxa! Não é mentira! É marketing criativo. Além do mais, depois de hoje à noite, vai ser totalmente verdade. As próximas 4 horas foram um turbilhão de preparativos. A cobertura do resort foi transformada em algo que parecia saído de um filme sobre o Vale do Silício. Luzes ambientes, telões exibindo dados do aplicativo, estações de demonstração interativas e um bar premium que faria inveja a qualquer evento corporativo. Às 18 horas, eu estava no quarto me arrumando para o evento mais importante da minha vida. Tinha escolhido um vestido preto elegante, mas moderno, que transmitia seriedade sem perder a sofisticação. Era o tipo de visual que eu nunca usaria numa reunião de família, mas que era perfeito para comandar uma sala cheia de investidores. Às 18h30, James bateu na porta. Miss Calcin, a equipe de filmagem chegou. Que equipe de filmagem? Saí do quarto e encontrei Amanda dirigindo uma pequena crew de vídeo. Surpresa! Ela disse. Contratei uma equipe para documentar tudo. Se você realmente vai fazer história, que seja registrado adequadamente. Às 19 horas, os primeiros convidados começaram a chegar. Eu estava nervosa, é claro, mas era um nervosismo bom. A adrenalina de quem está prestes a fazer algo que mudará a sua vida para sempre. O primeiro a chegar foi Marcus Rivera, editor da TechCrunch. Homem na casa dos 40 com aquele ar de quem já viu de tudo na área de tecnologia. Madison Collins, ele disse, apertando minha mão. Estou muito curioso para conhecer a mente por trás do Finance IQ. O prazer é meu, Marcus. Obrigada por vir. Quando Amanda me contou sua história, confesso que fiquei cético. Mas depois que pesquisei seu aplicativo, ele balançou a cabeça em aprovação. Impressionante o que você construiu. Em seguida, chegaram os investidores. Sarah Chen, sócia de uma das maiores VCs do país. Michael Thompson, que havia vendido 3 startups e agora investia em tecnologias emergentes. Jennifer Walsh, especialista em fintech, que estava nas Bahamas para outro evento. Cada apresentação pessoal era uma pequena vitória. Essas pessoas não estavam ali por cortesia, estavam genuinamente interessadas no que eu tinha a oferecer. Às 20 horas, Amanda me deu o sinal.
Era a hora da apresentação oficial. Subi ao pequeno palco montado especialmente para o evento. 25 dos profissionais mais influentes da área de tecnologia estavam me olhando, esperando ver se eu realmente era o que prometia ser. Boa noite, comecei, minha voz saindo mais firme do que esperava. Meu nome é Madison Collins, e há 3 anos comecei a desenvolver algo que acreditava poder mudar a forma como as pessoas se relacionam com dinheiro. Cliquei no primeiro slide, uma tela simples com apenas uma pergunta. E se sua inteligência financeira fosse medida como seu QI? O Finance IQ não é apenas mais um aplicativo de controle de gastos, é uma revolução na educação financeira pessoal, usando machine learning para não apenas acompanhar seus hábitos, mas para prever e prevenir decisões financeiras ruins antes que elas aconteçam. Durante os próximos 15 minutos, apresentei não apenas os números impressionantes do aplicativo, mas a visão por trás dele. Falei sobre democratização da educação financeira, sobre como a tecnologia pode tornar conceitos complexos de investimento acessíveis para qualquer pessoa, independentemente de sua formação. Nos últimos 6 meses, nossos usuários economizaram coletivamente 12 milhões de dólares em gastos desnecessários e geraram 8 milhões de retornos de investimento otimizados. Podia ver os olhos dos investidores se iluminando conforme absorviam os dados. Hoje à noite, estou oficialmente anunciando a busca por uma rodada Série A de 10 milhões de dólares, que nos permitirá expandir para mercados internacionais e adicionar funcionalidades de gestão empresarial. Quando terminei a apresentação, o silêncio durou apenas 2 segundos, antes dos aplausos começarem. Não eram aplausos educados, eram aplausos de reconhecimento profissional. Sarah Chen foi a primeira a se aproximar. Madison, isso é exatamente o tipo de inovação que nossa firma procura. Podemos conversar sobre possibilidades de investimento? Michael Thompson chegou logo em seguida. Sua abordagem de gamificação da educação financeira é brilhante. Já pensou em licensing para instituições educacionais? Durante a próxima hora, fui cercada por investidores, jornalistas e empreendedores. Cada conversa abriu uma nova possibilidade, uma nova porta, uma nova oportunidade que eu jamais imaginara acessível. Marcos Rivera me puxou para um canto às 21h30. Madison, acabei de enviar a matéria para edição. Vai ao ar amanhã de manhã, com o título A Gênia de 28 anos que está revolucionando fintech direto do paraíso. É o tipo de cobertura que vale milhões em publicidade. Às 10 horas, quando o evento oficialmente terminou, eu tinha 5 propostas concretas de investimento, 3 ofertas de parceria estratégica e 2 possibilidades de aquisição. Mas o mais importante, eu tinha provado para mim mesma que era capaz de muito mais do que a minha família jamais imaginou. Amanda se aproximou enquanto a equipe desmontava o evento. Madison, acabei de receber uma ligação interessante. De quem? Do concierge do hotel. Parece que uma família fez check-in essa tarde e está perguntando sobre o evento que aconteceu na cobertura. Disseram que reconheceram seu nome na lista de hóspedes. Meu sangue gelou e ferveu ao mesmo tempo. Uma família? Sim, sobrenome Collins. Disseram que são parentes seus. Olhei para o oceano escuro através das janelas da cobertura. Lá embaixo, em algum lugar do resort, a minha família estava descobrindo que a filha problemática não apenas tinha conseguido chegar ao mesmo lugar que eles, mas tinha chegado com muito mais estilo. Amanda disse sorrindo pela primeira vez em horas. Acho que amanhã vai ser um dia ainda mais interessante. Sábado, 7 da manhã. Acordei com uma sensação estranha. Uma mistura de triunfo e antecipação que me deixou inquieta. O evento da noite anterior tinha sido um sucesso absoluto, mas eu sabia que o teste verdadeiro ainda estava por vir. James entrou discretamente com o café da manhã, servido numa bandeja de prata com vista para o oceano. Bom dia, Miss Collins, seu café da manhã, e tenho algumas mensagens para a senhora. Que tipo de mensagens? 3 ligações do lobby perguntando sobre sua disponibilidade para visitas. Uma senhora que se identificou como Patricia Collins, sua mãe, ligou 2 vezes, e há também essa mensagem escrita que foi deixada na recepção.
Ele me entregou um papel com o logo do hotel. A letra era inconstrutivelmente da minha mãe. Madison, soubemos que você está aqui. Precisamos conversar. Estamos no quarto 524. Por favor, nos procure quando puder. Mamãe. Dobrei o papel cuidadosamente. Era interessante como o tom da mensagem era quase que respeitoso. Nada do usual. Pare com essa bobagem e venha aqui agora, que eu estava acostumada a ouvir. James, que horas é minha videoconferência com Miami? Às 14 horas, Miss Collins. A equipe técnica chegará ao meio-dia para os preparativos. Perfeito. Isso me dava tempo para lidar com minha família antes do evento mais importante do dia. Pode mandar uma mensagem para o quarto 524? Diga que estarei disponível às 10 no restaurante Poseidon. Escolhi o Poseidon propositalmente. Era o restaurante mais exclusivo do resort, aquele que exigia reserva com semanas de antecedência e onde uma refeição custava mais do que minha família gastava em alimentação durante uma semana inteira. Às 9h30 desci até o restaurante. O maître, Philip, me recebeu como se eu fosse royalty. Miss Collins, sua mesa usual está pronta. Mesa usual. Eu estava hospedada lá há menos de 24 horas, mas o tratamento VIP fazia parecer que era minha segunda casa. A mesa era perfeitamente posicionada, vista panorâmica para o oceano, localização discreta, mas visível para quem entrasse no restaurante. Era o tipo de mesa que gritava status, sem ser vulgar. Às 10h05, vi minha família entrar no restaurante. A expressão nos rostos deles foi exatamente o que eu esperava. Uma mistura de confusão, constrangimento e algo que eu nunca tinha visto antes nos olhos deles quando olhavam para mim. Respeito involuntário. Minha mãe estava claramente nervosa, vestindo o melhor vestido que possuía, mas que mesmo assim parecia simples demais para o ambiente. Meu pai mantinha aquela expressão de controle forçado que sempre assumia quando se sentia fora do seu elemento. Ashley estava visivelmente chocada. Eles foram escoltados até minha mesa pelo próprio Philip, que demonstrou o mesmo nível de deferência comigo que usaria com uma celebridade. Madison, minha mãe disse hesitante, como se não soubesse como me cumprimentar. Mamãe, papai, Ashley. Minha voz saiu calma, controlada. Sentem-se, por favor. Felipe apareceu imediatamente. Posso oferecer algo a beber aos convidados da Miss Collins? Convidados da Miss Collins. Não eram mais a família principal, eram meus convidados. Apenas água para nós, meu pai disse rapidamente, claramente intimidado pelo ambiente. Na verdade, interrompi suavemente, tragam o champanhe cristal, estamos celebrando. Felipe assentiu e desapareceu. Champanhe cristal custava $400 a garrafa. Eu sabia disso, minha família provavelmente também. O silêncio na mesa era constrangedor. Eles claramente tinham vindo preparados para algum tipo de confronto, mas o cenário era completamente diferente do que esperavam. Finalmente, Ashley quebrou o silêncio. Madison, como você está aqui? Como assim, como? Respondi, fingindo não entender. Quero dizer, este lugar, esta mesa, você não podia pagar isso com seu salário da startup? Sorri. Ashley, você sabe que existem muitas coisas sobre a minha vida que vocês não sabem. Meu pai se inclinou para a frente, assumindo aquele tom investigativo que sempre usava quando achava que alguém estava mentindo. Madison, seja honesta conosco. Quem está pagando por isso? Você arranjou um namorado rico, pegou emprestado, usou cartão de crédito? A pergunta me irritou, mas também me divertiu. Era tão típico dele assumir que eu só poderia estar ali através de alguém ou de dívidas. Pai, eu estou pagando por isso, com o meu próprio dinheiro. Impossível, ele disse categoricamente. Essa suíte deve custar milhares por noite. 8.500, para ser exata. Por noite? Minha mãe engasgou. Por noite? Por noite. Ashley me olhou como se eu tivesse perdido a sanidade.
Madison, você não pode gastar isso. Vai se endividar pelo resto da vida. Ashley disse pacientemente. Não vou me endividar porque eu posso pagar. Com que dinheiro? Meu pai insistiu. Foi nesse momento que Philip retornou com o champanhe, executando o ritual de abertura com a precisão de um artista. O estalo da rosca pareceu pontuar perfeitamente o momento. Com o dinheiro do meu aplicativo, disse simplesmente, enquanto Philip servia o champanhe. Que aplicativo? Minha mãe perguntou. O Finance IQ, aquele hobby que vocês nunca se interessaram em entender. Peguei meu telefone e abri uma página da web, virando a tela para eles. Era a matéria da TechCrunch que tinha saído uma hora antes, com a minha foto na capa e o título Madison Collins, a jovem gênia que está revolucionando o Finance Tech. Vi os olhos de Ashley arregalarem conforme li as primeiras linhas. Com apenas 28 anos, Madison Collins já construiu um império de tecnologia financeira que promete revolucionar como as pessoas gerenciam dinheiro. Ela leu em voz alta, depois parou abruptamente. Continue lendo, encorajei. Seu aplicativo Finance IQ, lançado oficialmente ontem em Nassau, já gerou mais de 2 milhões de dólares em receita e atraiu interesse de investidores do Vale do Silício. Meu pai pegou o telefone das mãos de Ashley e continuou lendo em silêncio. Podia ver seu rosto mudando conforme absorvia as informações. Madison, minha mãe disse, a voz quase sussurrando. Isso é real? Completamente real, e é só o começo. Nesse momento, um homem elegante se aproximou da nossa mesa. Era Michael Thompson, um dos investidores da noite anterior. Madison, que bom te encontrar! Queria agradecer novamente pela apresentação de ontem. Nossa firma tomou uma decisão. Oh, perdão, interrompi. Não sabia que estava numa reunião de família. Não há problema, Michael. Família, este é Michael Thompson, da Thompson Ventures. Michael, meus pais Robert e Patrícia, e minha irmã Ashley. Michael apertou as mãos de todos com a cortesia profissional de quem está acostumado a lidar com famílias de empreendedores bem-sucedidos. É um prazer conhecer a família de Madison, vocês devem estar muito orgulhosos dela. Meus pais murmuraram algo incompreensível. Madison, nossa firma gostaria de liderar sua rodada Série A. Estamos falando de 15 milhões, não 10. Sua apresentação de ontem foi excepcional. 15 milhões. Eu podia ouvir minha família processando mentalmente o que aquele número significava. Isso é uma oferta inicial. Provavelmente vou conseguir negociar por mais. Meu pai me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Madison, eu não entendo. Como isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Aconteceu durante os últimos 3 anos, enquanto vocês estavam preocupados demais com aparências para notar que eu estava construindo algo real. Minha mãe começou a chorar. Não de tristeza, mas daquele jeito confuso que as pessoas choram quando percebem que cometeram um erro gigantesco. Filha, nós não sabíamos. Não sabiam porque nunca perguntaram, nunca se interessaram. Ashley ainda estava olhando para o telefone, rolando a matéria da TechCrunch. Madison, aqui diz que você vai fazer uma apresentação ao vivo hoje para investidores internacionais? Às 14 horas, direto da minha suíte. Da sua suíte? Meu pai perguntou. Sim, a Tech Summit em Miami vai transmitir ao vivo. Esperamos cerca de 10 mil espectadores online. Nesse momento, James apareceu discretamente ao lado da mesa. Miss Collins, perdoe a interrupção. A equipe técnica chegou para preparar sua apresentação. Devo dizer que estão aguardando? Pode pedir para começarem o setup. Estarei lá em 10 minutos. Certamente, Miss. Ele desapareceu com a mesma descrição com que havia aparecido. Quem era esse? Ashley perguntou. Meu mordomo pessoal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia quase ouvir as engrenagens girando nas cabeças deles, tentando processar que a filha, problemática, tinha um mordomo pessoal. Madison? Meu pai disse, finalmente, sua voz carregada de algo que nunca tinha ouvido antes. Admiração. Nós cometemos um erro.
Vários erros, corrigi gentilmente. Podemos conversar depois da sua apresentação? Olhei para os três. Minha família, que 48 horas antes tinha me considerado inadequada para uma viagem paga por alguém mais, agora estava me pedindo uma audiência. Claro, disse, levantando da mesa. Vocês podem assistir à apresentação do lobby. Será transmitida nos telões do hotel. Deixei dinheiro suficiente na mesa para cobrir o champanhe e uma gorjeta generosa, bem à vista deles. Enquanto caminhava em direção ao elevador privativo, ouvi Ashley sussurrar para minha mãe. Mãe, eu acho que subestimamos completamente a Madison. Sim, Ashley, vocês subestimaram mesmo. E a apresentação nem tinha começado ainda. 13h45. 17 telões espalhados pelo resort exibiam uma contagem regressiva. Tech Summit Live, Madison Collins em 15 minutos. Não era apenas minha família no lobby assistindo. Hóspedes do mundo inteiro pararam suas atividades para ver o que estava acontecendo. Na minha suíte, a transformação foi completa. O que antes era uma sala de lustraro agora parecia o centro de comando de uma operação da NASA. 3 câmeras profissionais, iluminação cinematográfica e uma mesa de vidro com 2 monitores de última geração exibindo dados em tempo real do Finance IQ. Madison, disse Alex Richardson, o diretor técnico da transmissão. Temos 8.200 pessoas conectadas no YouTube, 2.400 no LinkedIn Live e a Tech Summit está reportando mais de 12.000 espectadores na plataforma oficial. Meu coração disparou. Em Austin, o máximo de pessoas para quem já havia apresentado eram 30 colegas de trabalho numa reunião da empresa. Os números estão subindo rapidamente, continuou Alex. Parece que a matéria da TechCrunch gerou muito buzz. Você está trending no Twitter. Trending no Twitter? Eu, a garota antissocial que supostamente não sabia conversar? Miss Collins, James apareceu discretamente. Há uma ligação para a senhora. É de alguém chamado David Kim. Meu chefe! Atendi rapidamente. Madison, eu não acredito no que eu estou vendo! David deitou pelo telefone, claramente eufórico. A empresa inteira parou para assistir sua apresentação. A TechCrunch, $15 milhões. Madison, isso é insano! David, Escuta, não posso falar muito porque quero assistir tudo, mas precisava te dizer, quando você voltar, vamos ter uma conversa séria sobre você se tornar a nossa CTO. Ou melhor, sobre nossa empresa se tornar parceira da sua. Ele desligou antes que eu pudesse responder. CTO, Chief Technology Officer, da startup onde 6 meses atrás eu era só mais uma desenvolvedora. Madison, Alex Richardson me chamou. 2 minutos para o ar. Respirei fundo e olhei pela janela. Lá embaixo, no lobby, podia ver uma multidão reunida em frente aos telões. No centro, reconheci minha família. Meu pai estava apontando para a tela, provavelmente explicando para outros hóspedes que aquela era a filha dele. A ironia era deliciosa. 30 segundos, Alex anunciou. Ajustei o blazer azul marinho que havia escolhido especificamente para essa apresentação. Era elegante sem ser exagerado, transmitia autoridade sem arrogância. No peito, um pequeno pin dourado com o logo do Finance IQ. E estamos ao vivo. A luz vermelha das câmeras se acendeu e eu me vi transportada para um estado mental que nunca soube que possuía. Era como se todos os anos de dúvidas, todas as vezes que me fizeram me sentir inadequada, tivessem se transformado numa energia pura e cristalina. Boa tarde, comecei, olhando diretamente para a câmera principal. Meu nome é Madison Collins e hoje vou compartilhar com vocês como uma ideia nascida num quarto de estudante se transformou numa revolução que está mudando a vida de centenas de milhares de pessoas. O primeiro slide apareceu. Uma foto minha aos 22 anos, formatura da faculdade, sorrindo timidamente ao lado dos meus pais. Há 6 anos, eu era só mais uma recém-formada em ciência da computação, morando numa república, sobrevivendo com miojo e sonhando em criar algo que importasse. Cliquei para o próximo slide. Gráficos impressionantes de crescimento. Hoje o Finance IQ tem 127 mil usuários ativos.
gerou 2,8 milhões de dólares em receita no último ano e seus usuários economizaram coletivamente 23 milhões de dólares, enquanto geraram 15 milhões em retorno de investimento otimizados. Podia ver nos monitores laterais que os comentários ao vivo estavam explodindo. Incrível! Ela tem só 28 anos! Startup unicórnio incoming! Mas números são apenas números. O que realmente importam são as histórias por trás deles. O próximo slide mostrou depoimentos de usuários reais. Jennifer, de Chicago, conseguiu quitar suas dívidas estudantis 2 anos antes do prazo usando as otimizações do Finance IQ. Robert, do Texas, aumentou suas economias em 340%, seguindo nossos algoritmos de investimento personalizado. Maria, da Califórnia, comprou sua primeira casa usando estratégias de economia que nosso app desenvolveu especificamente para seu perfil financeiro. Durante os próximos 20 minutos, apresentei não apenas um produto, mas uma visão completa de futuro. Falei sobre democratização do conhecimento financeiro, sobre como a inteligência artificial pode tornar estratégias antes exclusivas de consultores caros acessíveis para qualquer pessoa com um smartphone. A diferença entre ricos e pobres não é apenas dinheiro, disse, me inclinando ligeiramente para a câmera. É informação, é conhecimento, é ter acesso às ferramentas certas no momento certo. O Finance IQ elimina essa diferença. No monitor lateral, vi que o número de espectadores havia ultrapassado 25 mil. Comentários de investidores, jornalistas e empreendedores de todo o mundo rolavam numa velocidade impressionante. Hoje, estou anunciando oficialmente nossa expansão internacional, com lançamentos simultâneos no Canadá, Reino Unido e Austrália nos próximos 6 meses. O slide seguinte mostrou projeções financeiras que até eu mesma achava audaciosas uma semana atrás. Nossas projeções indicam 500 mil usuários ativos e 15 milhões de dólares em receita até o final de 2025. Foi nesse momento que algo mágico aconteceu. Alex me fez um sinal indicando que uma ligação especial estava sendo conectada. Tenho o prazer de anunciar que acabamos de receber uma ligação ao vivo de Elon Musk, que gostaria de fazer uma pergunta sobre o Finance IQ. Meu coração literalmente parou. Elon Musk. O Elon Musk estava assistindo minha apresentação. Madison, impressionante o que você construiu. Minha pergunta é, você já considerou aplicar essa tecnologia de IA financeira para otimização de recursos em empresas de grande escala? Respirei fundo, tentando manter a compostura enquanto processava que estava tendo uma conversa ao vivo com um dos empresários mais influentes do mundo. Elon, obrigada pela pergunta. Na verdade, nossa versão Enterprise já está em desenvolvimento. Estamos testando algoritmos que podem otimizar fluxo de caixa empresarial, prever necessidades de capital e automatizar decisões de investimento corporativo. Interessante. Envie-me as especificações técnicas. Podemos ter projetos onde isso seria útil. A ligação foi encerrada, deixando um silêncio virtual ensurdecedor antes que os comentários explodissem numa celebração digital. Elon Musk interessado, isso é histórico. Madison Collins acabou de virar lenda. Rolavam pelos feeds ao vivo. Terminei a apresentação com uma frase que havia ensaiado centenas de vezes, mas que só naquele momento ganhou seu verdadeiro significado. O futuro das finanças pessoais não está nos bancos tradicionais ou nos consultores caros, está nas mãos de cada indivíduo, equipado com as ferramentas certas e o conhecimento necessário para tomar controle da sua própria liberdade financeira. Quando as câmeras finalmente se desligaram, o silêncio na suíte durou 3 segundos antes que Alex e toda a sua equipe explodissem em aplausos. Madison! Essa foi a apresentação mais assistida na história da Tech Summit, 42 mil espectadores no pico. Meu telefone começou a tocar incessantemente. Propostas de investimento, pedidos de entrevista, ofertas de parceria chegavam numa velocidade que a minha mente mal conseguia processar. Miss Collins, James apareceu com uma bandeja de champanhe. Parabéns pelo sucesso extraordinário e tenho algumas mensagens do lobby. Sorri, sabendo exatamente que mensagens eram aquelas.
Antes que pudesse responder, Amanda Harrison entrou na suíte praticamente correndo, com o celular colado na orelha. Madison, para tudo! Ela gritou. Acabei de receber ligações da Forbes, Wall Street Journal, CNN Tech e 3 produtores de documentários que querem fazer um filme sobre a sua história. Um filme sobre a minha história. A garota que não era adequada para uma viagem familiar, agora era considerada interessante o suficiente para um documentário. E tem mais, continuou Amanda. A Tesla acabou de entrar em contato querendo agendar uma reunião sobre consultoria tecnológica. Parece que o Elon Musk falou sério. Olhei pela janela novamente. O lobby ainda estava lotado, mas agora as pessoas não estavam só assistindo, estavam tirando fotos dos telões que exibiam minha foto, postando nas redes sociais, transformando aquele momento numa celebração espontânea. E no meio de tudo isso, minha família estava parada, olhando para cima em direção à minha suíte, finalmente entendendo quem eu realmente era. James, disse calmamente, pode enviar uma mensagem para o quarto 524? Diga que estarei disponível para jantar às 19 horas. Reserva para 4 pessoas no restaurante Nobu. O Nobu era ainda mais exclusivo que o Poseidon. Era onde celebridades jantavam quando queriam privacidade absoluta. Certamente, Miss Collins. Devo mencionar que será por conta da casa? Pode mencionar, porque agora, finalmente, eu tinha o poder de escolher quando, onde e como me reconciliar com a minha família. E dessa vez, seria nos meus termos. Madison, minha mãe disse, levantando-se quando me aproximei. Seu tom era completamente diferente, respeitoso, quase reverente. Você está deslumbrante. Eu estava usando um vestido de coquetel preto da Versace que havia comprado numa boutique do resort 2 horas antes. Custou mais do que minha mãe ganhava em 3 meses, mas naquele momento não era sobre o dinheiro, era sobre fazer uma declaração. Obrigada, mamãe, respondi, me sentando. Como foi o dia de vocês? Meu pai pigarreou, claramente desconfortável. Madison, nós assistimos sua apresentação. Hã? Sim? E o que acharam? Ashley se inclinou para frente, seus olhos brilhando com uma empolgação que parecia genuína. Madison, foi incrível! Eu nem sabia que você... Quero dizer, nunca imaginei que eu soubesse falar em público, completei com um sorriso. Ela corou. Não é isso, é que... Você parecia uma CEO de verdade, tão confiante, tão... poderosa. Poderosa. Interessante como a percepção mudava quando o contexto mudava. Hiroshi apareceu discretamente ao lado da mesa. Miss Collins, posso sugerir nossa seleção a uma case? O chefe preparou algo especial para celebrar seu sucesso. Perfeito, Hiroshi. E podem trazer o sake premium que vocês reservam para ocasiões especiais. Certamente, Miss Collins. Quando ele se afastou, minha mãe sussurrou. Madison, você não precisa gastar tanto conosco. Mamãe, interrompi gentilmente, eu posso pagar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eles ainda estavam processando a nova realidade. Madison, meu pai disse, finalmente, sua voz carregada de algo que demorei a reconhecer. Humildade. Eu preciso te pedir desculpas. Levantei uma sobrancelha. Meu pai pedindo desculpas era como ver um unicórnio. Nós todos precisamos, continuou ele. Te subestimamos completamente. Mais do que subestimaram, disse eu calmamente. Vocês me excluíram. Ashley baixou os olhos. Madison, sobre a viagem, nós fomos terríveis. Foram. Mas olha, ela tentou argumentar. No final das contas, foi melhor assim, não foi? Se você tivesse vindo conosco, não teria tido toda essa experiência incrível. Ri. Era tão típico da Ashley tentar transformar a crueldade deles numa casualidade feliz. Ashley, você acha que isso tudo aconteceu porque vocês me excluíram? Acredita que eu desenvolvi um aplicativo milionário em 3 dias como vingança? Ela pareceu confusa. Não foi isso que aconteceu? Não, Ashley. Isso tudo já existia há 3 anos. A diferença é que vocês nunca se importaram o suficiente para descobrir. O primeiro prato chegou, mas ninguém estava com muita fome.
A conversa havia engolido qualquer apetite. 3 anos? Minha mãe perguntou, visivelmente abalada. 3 anos. Enquanto vocês estavam preocupados em me rotular como antissocial e inadequada, eu estava construindo um império tecnológico. Meu pai se inclinou para frente. Madison, por que você nunca nos contou? A pergunta era tão absurda que quase ri. Pai, quantas vezes tentei falar sobre meus projetos? Quantas vezes vocês me ouviram com atenção real? Ele ficou em silêncio, porque sabíamos que a resposta era nenhuma. Lembram do Natal passado? Quando tentei explicar como meu aplicativo estava funcionando, a mãe mudou de assunto para falar do novo emprego da Ashley. Lembram do aniversário do papai? Quando mencionei que tinha conseguido os meus primeiros 1.000 usuários? Vocês assumiram que eu estava falando de seguidores no Instagram. Cada exemplo era uma facada sutil, mas precisa. Eles sabiam que era verdade. Madison, minha mãe disse, lágrimas se formando em seus olhos. Nós não sabíamos como nos conectar com você. Você sempre foi tão diferente de nós. E por ser diferente, vocês decidiram me excluir, em vez de tentar entender. O segundo prato chegou, mas ninguém estava com muita fome. A conversa havia engolido qualquer apetite. O que mais me machuca, disse, escolhendo minhas palavras cuidadosamente, não é que vocês me excluíram da viagem, é o porquê. Vocês me excluíram porque acharam que eu não era boa o suficiente para o nível social que queriam manter. Madison, Ashley começou. Deixa eu terminar, interrompi. Vocês estavam preocupados com o networking, com impressionar as pessoas da empresa da Ashley, com manter aparências, e decidiram que eu, com a minha personalidade antissocial e meus hobbies de computador, seria um constrangimento. O silêncio na mesa era ensurdecedor. A verdade estava exposta, crua e dolorosa. A ironia, continuei, é que enquanto vocês estavam aqui tentando impressionar desconhecidos com um estilo de vida que mal podem pagar, eu estava na cobertura fechando negócios com alguns dos investidores mais influentes do mundo. Nesse momento, como se fosse coreografado pelo universo, um homem elegante se aproximou da nossa mesa. Era Jonathan Pierce, CEO da Financial Flow, uma das maiores empresas de consultoria financeira do mundo. Miss Collins, ele disse com um sorriso genuíno. Perdoe a interrupção, mas queria cumprimentá-la pessoalmente. Sua apresentação hoje foi excepcional. Jonathan, que surpresa te encontrar aqui. Estou nas Bahamas para uma conferência de CFOs, mas quando soube que você estava no resort, não pude resistir a tentar uma reunião informal. Ele olhou educadamente para minha família. Estes são meus pais, Robert e Patricia, e minha irmã, Ashley. É um prazer conhecer a família de Madison, ele disse apertando as mãos de todos. Vocês devem estar incrivelmente orgulhosos. Sua filha está prestes a revolucionar toda a indústria de tecnologia financeira. Depois que ele se afastou, prometendo uma ligação na segunda-feira para discutir possibilidades de colaboração estratégica, minha família me olhou como se eu fosse um alienígena. Madison, meu pai disse, a voz quase sussurrando, quantas pessoas importantes você conhece? Pai, no meu mundo, eu sou a pessoa importante. A frase teve o impacto que eu esperava. Era uma declaração de independência, de autoconhecimento, de poder. Seu mundo? Ashley perguntou. O mundo da tecnologia, o mundo dos negócios, o mundo onde ideias inovadoras valem mais do que aparências superficiais. Minha mãe enxugou os olhos com o guardanapo. Madison, como podemos consertar isso? Consertar o quê, exatamente? Nossa relação? Nossa família? Suspirei, olhando para cada um deles. Mamãe, não sei se dá para consertar. Não da forma como era antes. O que você quer dizer? Quero dizer que nunca mais vou ser a filha que aceita ser diminuída, ignorada ou tratada como cidadã de segunda classe. Se vocês querem uma relação comigo, vai ter que ser uma relação entre iguais. Iguais? Meu pai perguntou. Iguais, onde minhas opiniões são respeitadas, meus sucessos são celebrados e minhas escolhas de vida são aceitas sem julgamento. Ashley se inclinou para frente. Madison, podemos tentar. Eu posso tentar. Ashley, não é sobre tentar.
É sobre reconhecer fundamentalmente quem eu sou e valorizar isso. O chefe apareceu para servir o prato principal, o Wagyu Beef com preparação especial que custava mais por porção do que um salário mínimo mensal. Vocês sabem qual foi a parte mais dolorosa de toda essa situação? Perguntei enquanto cortava a carne. Eles balançaram a cabeça. Não foi ser excluída. Foi perceber que vocês me conhecem há 28 anos e ainda assim conseguiram me julgar tão mal. A refeição continuou em silêncio contemplativo, cada um processando a seu modo como chegamos àquele ponto. Quando terminamos de comer, Hiroshi trouxe uma sobremesa especial, um bolo pequeno mais elaborado com "Parabéns, Madison", escrito em chocolate dourado. "Cortesia da casa", ele disse, para celebrar seu sucesso extraordinário. Olhei para minha família, que observava aquela demonstração de respeito com uma mistura de admiração e melancolia. "Madison", minha mãe disse finalmente, "o que acontece agora?" "Agora?", respondi, partindo o bolo em 4 pedaços iguais. "Vocês decidem que tipo de família querem ser daqui para frente." E pela primeira vez em anos, o futuro da nossa família estava inteiramente nas minhas mãos. Domingo, 10 horas da manhã. Meu último dia nas Bahamas. Acordei com uma sensação estranha, uma mistura de satisfação e vazio que não consegui explicar. Havia provado meu ponto, mostrado o meu valor, virado o jogo completamente, mas por que não me sentia completamente vitoriosa? James entrou com o café da manhã e uma pilha de jornais internacionais. "Bom dia, Miss Collins. Creio que gostaria de ver isto." Espalhados na bandeja estavam exemplares do Financial Times, Wall Street Journal, USA Today e até mesmo jornais brasileiros e europeus, todos com matérias sobre a minha apresentação na Tech Summit. Tech Prodigy Madison Collins secures 15 million in luxury suite presentation, Financial Times. From Unknown to Unicorn, The Madison Collins Phenomenon, Wall Street Journal. Jovem americana revoluciona fintech direto das Bahamas, Folha de São Paulo. Peguei o Wall Street Journal e comecei a ler. A matéria era ainda mais detalhada do que eu esperava, incluindo uma análise completa do mercado de fintech, projeções de crescimento para o Finance IQ e até mesmo comentários de analistas do setor. O aplicativo de Collins representa um salto evolutivo na democratização de serviços financeiros, dizia um especialista da Goldman Sachs. Seu modelo de IA personalizada pode tornar obsoletos os serviços tradicionais de consultoria financeira. Meu telefone tocou. Era Amanda Harrison. "Madison, você viu as notícias? Estamos em todos os lugares. CNN quer uma entrevista exclusiva, a Bloomberg está oferecendo um perfil completo e 3 documentaristas já enviaram propostas formais." "Amanda, isso é incrível, mas..." "E tem mais! A Netflix entrou em contato. Eles querem discutir uma série limitada sobre sua história. Estamos falando de um deal de 7 dígitos só pelos direitos." Netflix, uma série sobre a minha vida. Era surreal demais para processar. "Amanda, preciso te ligar de volta, eu tô processando tudo isso." Desliguei e fiquei olhando para o oceano. Em 72 horas, a minha vida havia mudado mais drasticamente do que nos últimos 10 anos, mas havia algo incomodando, uma sensação de que algo estava faltando. Uma batida suave na porta me tirou dos pensamentos. Era James. "Miss Collins, há algumas pessoas no lobby querendo falar com a senhora, seus familiares." Suspirei. Havia meio que esperado que eles aparecessem. "Pode dizer que estarei disponível em 1 hora." Na verdade, precisava de tempo para processar não só o sucesso meteórico dos últimos dias, mas também as implicações do que aconteceu com a minha família. Mostrar meu valor havia sido satisfatório, mas a que custo? 1 hora depois desci ao lobby. Minha família estava sentada numa área reservada, claramente deslocada entre os hóspedes internacionais do resort. Mas havia algo diferente em suas expressões. Não era mais o choque dos dias anteriores.
Era algo mais profundo. Madison, minha mãe disse quando me aproximei. Obrigada por concordar em nos ver. Sentei numa poltrona em frente a eles. O que vocês queriam conversar? Meu pai se inclinou para frente. Madison, passamos a noite toda conversando. Sobre você, sobre nós, sobre tudo. E? Ashley foi quem respondeu. E percebemos que o problema não é só que te subestimamos, é que nunca realmente tentamos te conhecer. Interessante. Era a primeira vez que eu ouvi algo assim deles. Pode elaborar? Madison, minha mãe disse com a voz carregada de emoção. Quando você nasceu, eu tinha tantas expectativas. Queria que você fosse popular, sociável, que se encaixasse no que eu achava que uma filha deveria ser. Ela pausou, enxugando os olhos. E quando você começou a ser diferente, mais quieta, mais interessada em tecnologia do que em roupas e amigos, eu interpretei isso como falha minha, como se eu não tivesse conseguido criar a filha certa. Era uma admissão expressiva. Minha mãe raramente reconhecia vulnerabilidades. E, em vez de aceitar quem você era, comecei a tentar te moldar no que eu achava que você deveria ser. E quando não funcionou, simplesmente desisti de tentar entender. Meu pai assentiu. Eu fiz pior. Assumi que por você ser quieta e introvertida, não tinha ambição, não tinha potencial para coisas grandes. E eu, Ashley disse com a voz quase sussurrando, eu sempre te vi como uma ameaça. Uma ameaça? Eu sempre fui mais inteligente que você, Madison, sempre soube disso, mas em vez de admirar ou tentar aprender com você, eu meio que torci para que você não descobrisse seu próprio poder. Fiquei silenciosa, processando essas confissões. Era mais honestidade emocional do que eu ouvia da minha família em anos. O que vocês estão querendo dizer com tudo isso? Perguntei finalmente. Estamos dizendo, meu pai respondeu, que queremos uma segunda chance, não para voltarmos ao que éramos antes, mas para construirmos algo novo. Algo baseado em quem você realmente é, adicionou minha mãe. E não em quem achamos que você deveria ser, completou Ashley. Era o tipo de conversa que eu havia sonhado ter com eles durante anos, mas agora que estava acontecendo, sentia uma resistência interna que não esperava. Isso é muito bonito, disse cuidadosamente, mas mudanças reais levam tempo e ações, não apenas palavras. Entendemos, disse meu pai, e estamos dispostos a fazer o trabalho. Nesse momento, meu telefone tocou. Era David Kim. Madison, desculpe interromper seu último dia de férias, mas temos uma situação aqui que precisa de sua decisão imediata. Que tipo de situação? 3 empresas diferentes fizeram ofertas para adquirir completamente o Finance IQ. Estamos falando de números, números que vão mudar a sua vida para sempre. Meu coração acelerou. Que números, David? O menor dos números é de 45 milhões. O maior, Madison, o maior é de 78 milhões de dólares. 78 milhões de dólares. O número ecoou na minha mente como um trovão. Era mais dinheiro do que eu jamais sonhara ter na vida inteira. David, eu preciso pensar. Claro, mas Madison, essas ofertas têm prazo. Eles querem resposta até terça-feira. Desliguei o telefone e olhei para minha família, que obviamente havia ouvido a conversa. O silêncio na mesa era pesado. 78 milhões de dólares. Era o tipo de número que mudava não apenas uma vida, mas gerações inteiras. Madison, Ashley disse finalmente, isso é inacreditável. É, respondi simplesmente. O que você vai fazer? Minha mãe perguntou. Era uma pergunta interessante. O que eu ia fazer? Vender e me tornar instantaneamente uma das pessoas mais ricas que conhecia? Ou continuar construindo algo que era meu, algo que representava mais do que apenas dinheiro?
Não sei ainda, respondi honestamente. Posso dar uma opinião? Meu pai perguntou, hesitante. Olhei para ele curiosa. Pode. Acho que você deveria fazer o que sempre fez, seguir seus instintos, porque claramente seus instintos são muito melhores que os nossos. Era talvez a primeira vez na vida que meu pai admitia que eu poderia saber algo melhor que ele. Madison, minha mãe disse, independente do que você decidir sobre os negócios, queremos que saiba que estamos orgulhosos, mais orgulhosos do que conseguimos expressar. Estamos mesmo, Ashley confirmou. E não só pelo dinheiro ou pelo sucesso, estamos orgulhosos de quem você se tornou. Foram palavras que eu esperei a vida inteira para ouvir. Mas, curiosamente, agora que as ouvia, percebi que não precisava mais delas para me validar. Obrigada, disse simplesmente. Isso significa muito. Madison, meu pai disse, sabemos que machucamos você. Sabemos que talvez seja tarde demais para consertar completamente o que fizemos. Mas se você nos der uma chance para quê? Para aprendermos a ser a família que você merece. Olhei para os três, minha família imperfeita que havia me julgado mal durante tanto tempo, mas que agora, finalmente, parecia disposta a fazer o trabalho necessário para mudanças reais. Tudo bem, disse finalmente. Uma chance, mas com condições. Quais condições? Primeiro, nada de conselhos não solicitados sobre minha vida pessoal ou profissional. Segundo, minhas decisões são respeitadas, mesmo quando vocês não entendem. Terceiro, no minuto que eu senti que estão voltando aos padrões antigos, me afasto novamente. Eles assentiram em uníssono. E, adicionei com um sorriso pequeno, Ashley, você vai parar de revirar os olhos quando eu falo sobre tecnologia. Ela riu, uma risada genuína, sem sarcasmo. Prometo. Nesse momento, James apareceu discretamente. Miss Collins, seu voo para Austin sai em 3 horas. Devo preparar sua bagagem? Olhei para minha família uma última vez. Na verdade, James, eu preciso fazer algumas ligações antes. Pode atrasar o check-out por mais 2 horas? Certamente, Miss Collins. Porque, de repente, eu sabia exatamente o que precisava fazer com aquela oferta de 78 milhões. E era algo que mudaria não apenas a minha vida, mas talvez a vida de muitas outras pessoas também. 2 horas depois, na minha suíte. Havia tomado a decisão mais importante da minha vida e estava prestes a ligar para David para comunicá-la. Mas antes precisava de um momento para absorver tudo o que havia acontecido. Olhei pela janela panorâmica uma última vez. O oceano das Bahamas brilhava sobre o sol da tarde, e lá embaixo, no resort que 3 dias atrás parecia um sonho impossível, eu havia descoberto algo muito maior do que sucesso financeiro. Havia descoberto o meu próprio poder. Não apenas o poder do dinheiro ou do reconhecimento, mas o poder de escolher quem eu queria ser e como queria usar a minha influência no mundo. Peguei o telefone e liguei para David. Madison, desculpe interromper seu último dia de férias, mas temos uma situação aqui que precisa de sua decisão imediata. Que tipo de situação? 3 empresas diferentes fizeram ofertas para adquirir completamente o Finance IQ. Estamos falando de números... números que vão mudar sua vida para sempre. Madison? Madison, a maior é de 78 milhões de dólares. 78 milhões de dólares? O número ecoou na minha mente como um trovão. David ficou em silêncio por alguns segundos antes de suspirar profundamente. Madison, você percebe que está recusando independência financeira imediata para apostar num sonho ainda maior? Percebo, e é exatamente isso que vou fazer. Você sabe que eu te apoio, né? Sempre soube que você era especial, mas isso é visionário. Depois de desligar com David, fiz a segunda ligação mais importante do dia, para Amanda Harrison. Amanda, preciso de você para organizar algo muito específico. Claro? O que você precisa? Quero fazer um anúncio público.
hoje, antes de sair das Bahamas. Algo que vai definir não apenas o futuro do Finance IQ, mas também mostrar que tipo de empresária eu pretendo ser. Que tipo de anúncio? Vou anunciar a criação da Fundação Collins para a Educação Financeira. US$ 1 bilhão em recursos comprometidos ao longo dos próximos 10 anos para democratizar conhecimento financeiro globalmente. Amanda quase engasgou. Madison, você disse 1 bilhão? Disse, e quero fazer esse anúncio na frente da minha família. 2 horas depois, o lobby principal do Atlantis havia sido transformado numa sala de imprensa improvisada. Amanda havia conseguido reunir uma dúzia de jornalistas que ainda estavam na região, além de configurar a transmissão ao vivo para 3 redes internacionais. Minha família estava sentada na primeira fila, ainda processando o que estava prestes a acontecer. Nos últimos dias, eles haviam me visto como filha bem-sucedida, como empreendedora de destaque, mas agora estavam prestes a me ver como algo muito maior. Às 16 horas, subi ao pequeno palco que Amanda havia montado. Cerca de 50 pessoas, entre jornalistas, hóspedes curiosos e funcionários do resort, me olhavam expectantes. Boa tarde, comecei, minha voz ecoando pelo lobby. Meu nome é Madison Collins, e há 3 dias, quando cheguei às Bahamas, eu era uma desenvolvedora de software relativamente desconhecida. Risos baixos da audiência. Hoje, depois de eventos que mudaram minha vida, estou aqui para anunciar não apenas os próximos passos do Finance IQ, mas também a minha visão para como a tecnologia pode ser usada para criar mudanças sociais reais. Cliquei no primeiro slide da apresentação que havia preparado. Recusei hoje uma oferta de $82 milhões pela aquisição completa do Finance IQ. Murmúrios de surpresa correram pela audiência. Podia ver minha família se olhando com expressões de choque. Recusei porque acredito que algumas coisas valem mais do que dinheiro, e uma delas é a oportunidade de realmente mudar o mundo. O próximo slide mostrava o logo de uma organização que havia sido criada 2 horas antes. Fundação Collins, democratizando o futuro financeiro. Hoje, estou anunciando oficialmente a criação da Fundação Collins para a Educação Financeira, com um compromisso inicial de $1 bilhão ao longo dos próximos 10 anos. O silêncio foi absoluto, por 2 segundos, antes que os flashes das câmeras começassem a disparar como uma tempestade. Nosso objetivo é simples: tornar a educação financeira de qualidade acessível para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, independentemente de sua situação econômica. Durante os próximos 15 minutos, delineei uma visão que havia se cristalizado na minha mente durante as últimas horas. Centros de educação financeira em comunidades carentes, versões gratuitas do Finance IQ para países em desenvolvimento, programas de mentoria para jovens empreendedores de minorias. A diferença entre ricos e pobres, disse, olhando diretamente para as câmeras, não é apenas o acesso ao dinheiro, é o acesso ao conhecimento sobre como fazer o dinheiro trabalhar para você. Vamos eliminar essa diferença. Quando terminei a apresentação, os aplausos foram ensurdecedores, mas não eram os aplausos que mais importavam para mim. Desci do palco e caminhei diretamente para minha família. Minha mãe estava chorando, não de tristeza, mas de orgulho genuíno. Madison, eu sempre soube que você era especial, só não sabia o quão especial. Meu pai se aproximou, seus olhos também úmidos. Filha, quando você disse que ia nos mostrar quem você realmente era, eu pensei que estava falando sobre sucesso profissional. Não imaginei que estava falando sobre mudar o mundo. Ashley foi a última a falar. Madison, você percebe que acabou de comprometer $1 bilhão para ajudar pessoas que nem conhece? Percebi. Por quê? Sorri, porque finalmente entendi qual é o meu propósito. Não é acumular riqueza ou provar que sou melhor que vocês. É usar os meus talentos para criar algo que vai durar muito além da minha vida. Nesse momento, Marcos Rivera, da TechCrunch, se aproximou com o microfone. Madison, posso fazer uma pergunta para a matéria? Claro.
O que você diria para jovens que se sentem incompreendidos por suas famílias, que acham que não se encaixam? Olhei para minha família, depois de volta para Marcos. Eu diria, sua diferença não é um defeito a ser corrigido, é um superpoder esperando para ser descoberto. Não deixe ninguém, nem mesmo pessoas que amam você, convencê-la de que você precisa ser menor para caber no mundo deles. Construa o seu próprio mundo. E para as famílias, qual o conselho? Prestem atenção. Realmente prestem atenção aos seus filhos. Não ao que vocês acham que eles deveriam ser, mas ao que eles realmente são. Porque vocês podem estar vivendo com o próximo grande inovador e nem saber. 2 horas depois, no jato particular que havia fretado para voltar para Austin, porque depois de tudo que havia acontecido, voar comercial parecia quase absurdo. Refleti sobre os últimos 5 dias. Havia chegado às Bahamas como Madison Collins, a filha problemática. Estava voltando como Madison Collins, fundadora de uma organização que pretendia impactar milhões de vidas. Mas a transformação mais importante não tinha sido profissional, tinha sido pessoal. Havia entendido finalmente que o poder real não vem de provar que outros estão errados sobre você. Vem de saber quem você é e usar essa identidade para criar algo positivo no mundo. Meu telefone tocou. Era uma mensagem de Ashley. Mad, sei que ainda estamos aprendendo a ser uma família melhor, mas quero que saiba, sempre fui orgulhosa de ter você como irmã. Só estava com medo de admitir porque achava que isso me fazia menor. Agora entendo que ter uma irmã incrível me faz maior. Te amo. Li a mensagem 3 vezes antes de responder. Ashley, o amor nunca nos faz menores, só nos faz mais humanos. Te amo também. 6 meses depois, estou aqui no meu novo escritório em Austin, que se tornou o centro de operações de uma organização que agora tem mais de 200 funcionários espalhados pelo mundo. O Finance IQ tem mais de 2 milhões de usuários ativos e nossa versão gratuita está disponível em 23 países. A Fundação Collins já abriu 12 centros de educação financeira em comunidades carentes nos Estados Unidos e temos projetos piloto na América Latina, África e Sudeste Asiático. Minha família? Bem, ainda estamos trabalhando, mas é um trabalho honesto agora, baseado em respeito mútuo e admiração genuína. Eles finalmente entenderam que minha diferença não era um problema a ser corrigido, mas um presente a ser celebrado. E eu? Eu finalmente entendi que o verdadeiro sucesso não é sobre provar que você vale alguma coisa para pessoas que duvidaram de você. É sobre usar seus talentos únicos para fazer com que o mundo seja um lugar melhor. Às vezes, ser excluído é exatamente o empurrão que você precisa para descobrir que você nunca pertenceu àquele lugar mesmo. Você pertencia a algo muito maior. 1 ano depois, recebo um e-mail que me faz sorrir. É de Jennifer Martinez, uma jovem de 19 anos do México que usou nossa versão gratuita do Finance IQ para criar um plano de poupança que permitiu que ela entrasse na universidade. Senhorita Collins, ela escreve, nunca pensei que conseguiria pagar a faculdade, mas seu aplicativo me ensinou a administrar o pouco dinheiro que tinha de forma tão eficiente que consegui economizar o suficiente para o primeiro ano. Você mudou a minha vida. Imprimo o e-mail e coloco na parede do meu escritório, ao lado de centenas de outros depoimentos similares. Porque no final das contas, essa é a diferença entre ser bem-sucedida e ser significativa. E eu escolhi ser significativa. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.